Olá! Hoje a gente vai explorar um material bem interessante chamado Cristo Revela o Pai, o único caminho para a salvação. A ideia central é forte, né? Olhar para Cristo seria como ver o próprio coração de Deus Pai. O texto vai argumentar que Jesus funciona como essa ponte, sabe? Entre o céu e a terra. A expressão máxima do amor de Deus e, o ponto-chave aqui, o único caminho para a salvação. Então vamos analisar os argumentos principais que esse material traz. Exato. E o texto sugere que entender essa conexão entre o filho e o pai pode de fato transformar a identidade de uma pessoa, seu propósito, sua esperança. Vamos então desdobrar esses pontos centrais. Certo. Vamos começar por um ponto que chama muito a atenção. Cristo como a imagem visível do Pai. O material cita aquela frase conhecida, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que o texto desenvolve isso? Bom, o argumento é que a vida de Jesus, tipo seus ensinamentos, os milagres, as atitudes dele, não eram só dele, entende? Eram Deus agindo através dele. Cada gesto de compaixão, cada palavra de esperança, tudo isso é apresentado como uma manifestação direta do coração do Pai, tornando o invisível visível. Entendi. O texto até usa umas expressões como Jesus sendo o brilho da glória do Pai, a imagem exata do seu ser. A ideia é essa. O Deus que a gente não vê se tornou, assim, visível e compreensível em Cristo. Faz sentido. É uma forma de tornar o divino mais próximo, talvez. Isso leva a gente para outra afirmação bem enfática do texto, a exclusividade de Cristo na salvação. É dito que ele é o único caminho. Por que essa ênfase toda? Olha, o material dá basicamente duas razões para isso. Primeiro, a gravidade do pecado humano. Na visão apresentada ali, pela lei divina, o pecado exigiria a morte, né? Certo. E segundo, a natureza única de Cristo. Ele é descrito como o único ser humano que nunca pecou. E, ao mesmo tempo, ele é Deus. Ah, combinação. Exatamente. Essa combinação única que o tornaria o único capaz de fazer a expiação. Quer dizer, pagar o preço pela transgressão da lei, assumindo a culpa e assim satisfazendo a justiça divina. Entendi. É por isso que o texto usa figuras como o cordeiro sem mancha, leão da tribo de Judá, para reforçar essa singularidade, essa capacidade de vencer. Essa dupla natureza, humana sem pecado e divina, é a chave, então, para essa exclusividade. E tem um ponto que, para mim, é bem intrigante. A ideia de que o plano de salvação já existia desde a fundação do mundo. O que isso quer dizer no contexto do artigo? Pois é, isso é fascinante porque revela uma visão bem específica de Deus, né? Segundo o texto, não é um Deus que só reage ao que acontece. Certo. Ele agiria por amor antecipado. A solução para o problema do pecado já estaria pronta antes mesmo do problema aparecer. Interessante. Isso sugere um amor divino que é eterno, é incondicional, é proativo, bem diferente da ideia talvez de um universo indiferente ou de um Deus pego de surpresa, sabe? Um Deus que já tinha um plano de amor desde sempre. E como é que essa visão toda se conecta com a vida prática de quem segue esses ensinamentos hoje em dia? Qual a consequência disso no dia a dia? Então, o texto conecta essa revelação toda com a ação do Espírito Santo. Seria o Espírito que capacitaria os seguidores a serem transformados assim por dentro. Transformados como? O amor de Cristo é descrito como o agente dessa mudança, a força que expulsa o pecado e renova o coração. Aí, a missão dos seguidores seria refletir o caráter de Cristo para o mundo, da mesma forma que ele revelou o Pai. Entendi. Se tornar um reflexo. Isso. Eles se tornariam instrumentos, na linguagem do texto, para a ação de Deus. A justiça de Cristo seria tanto o meio para ser aceito por Deus, quanto o modelo de vida a ser seguido. Então, para a gente resumir a perspectiva do material, ver Cristo seria como ver o Pai, o sacrifício dele apresentado como o único caminho para a salvação, tudo isso sendo parte de um plano de amor divino que já existia antes da criação. E isso convida os seguidores a uma vida transformada pelo Espírito Santo para que eles reflitam esse mesmo amor. É isso. Exatamente. Essa é a linha de raciocínio apresentada.
E o material, é interessante notar, nos deixa com uma reflexão, né? Como se argumenta ali, a revelação máxima do divino está concentrada na figura e no sacrifício de Cristo, como essa ideia específica pode, talvez, redefinir ou influenciar a busca humana geral por significado, por propósito, por conexão com o sagrado. Pensando nas diversas culturas e crenças que existem por aí.